Você agora menciona algo que de fato é muito importante, a formação dos professoras nessa área de ensino religioso. Às vezes se tem a impressão que o ensino religioso é uma matéria que, vamos dizer assim, não exige grande formação, mas você coloca de uma forma que, de fato, valoriza muito essa área de ensino. Qual é a formação que professores deveriam ter, por exemplo? Qual seria o ideal para que pudessem ajudar os alunos a conhecerem, de fato, as religiões, por exemplo, que existem hoje em dia? O Conselho Estadual de Educação, a partir da legislação vinda então da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Conselho Estadual então determinou que o professor de ensino religioso tenha, além da licenciatura, em qualquer área, por exemplo, licenciatura em língua portuguesa, ou em história, ou seja lá qual for, e mais 400 horas específicas na formação do ensino religioso, que contemplariam então os conteúdos básicos. É claro, 400 horas ainda é pouco se nós pensamos nesse vasto conhecimento. Isso são anos de história, ou poderíamos dizer milênios, que estão aí condensados nas religiões. Mas 400 horas juntamente com a licenciatura então. Como eu estudei em Santa Catarina, eu fiz mestrado em educação em Santa Catarina e tive então contato com o sistema de Santa Catarina. Eles têm lá, eles estão mais adiante que nós, eles têm uma graduação nessa área de conhecimento do ensino religioso. E isso é uma batalha nossa também enquanto CONER, que nós um dia pudéssemos ter uma graduação. Inclusive na gestão anterior, quando eu era vice-presidente do CONER estadual, procuramos, além do Conselho Estadual de Educação, a Universidade do Rio Grande do Sul. Quer dizer, nós temos aqui uma universidade pública, o Paraná, nesse sentido, está mais avançada, atuei lá há um tempo, mas a dificuldade está justamente formar um professor para atuar 2 horas numa escola, 2 horas na outra, e precisa ter o espaço também na escola, porque ninguém investe em formação quando não tem também o retorno, não consegue se manter. Então nós estamos carentes nesse sentido e estamos atuando na formação com seminários, com encontros. Tivemos há alguns anos 2 cursos na Univates, a Univates sempre nos apoiou nesse sentido. Nos últimos 3 anos conseguimos o apoio da Secretaria de Educação do Estado com verbas e promovemos 2 cursos aqui a nível regional de 40 horas para justamente ir caminhando na direção das 400 horas. Agora, na sexta-feira, dia 27, vamos ter um encontro regional ali junto ao Colégio Madre Bárbara, onde estará conosco o professor Dr. Remy Klein, que atua junto à EST, Escola Superior de Teologia, também Unicinos, e foi já presidente do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso. Então é nesse sentido que estamos caminhando, buscando formas de proporcionar formação a esse professor para que ele tenha condições de atuar nessa área na escola. Ou seja, o ensino religioso é uma área de grande, vasto conhecimento e que precisa também ser valorizado na formação do profissional, do professor, e também os próprios alunos verem que é uma área de conhecimento vastíssima e fundamental para a vida nossa como pessoas e sociedade. O nosso tempo, Pastor Oscar, ele aqui no programa às vezes fica curto. Eu gostaria ainda, nesses últimos minutos, perguntar algo para você, que também ouço muitos comentarem. Essa formação religiosa do indivíduo, a vida espiritual, hoje podemos dizer que é uma tarefa que está cada vez mais nas mãos da família e não da escola. É justo dizer isso? Como você entende esse aspecto? Quem deve, de fato, ajudar na formação espiritual ou da religiosidade da criança? É mais a família hoje? Os educadores dizem assim: a igreja e a família têm uma ação educativa. A escola tem uma função pedagógica, ou seja, a ciência educativa está na escola. Mas a participação na família é fundamental.
Nós necessitamos recuperar muitos valores, inclusive falando como evangélico de confissão luterana, quando lembramos que Lutero escreve o Catecismo Menor para que a família tenha um subsídio para ensinar os seus filhos os assuntos básicos da fé. E a família, ela está um pouco diferente hoje. A família, ela mudou a sua configuração. Em geral, homem e mulher trabalham na fábrica ou na indústria, ou enfim, no comércio, têm a sua atividade fora. Os filhos, o quanto antes, estão entregues à escola. Então, esse conjunto da família, escola, igreja, é que precisa cada vez ser estreitado. Esses laços precisam ser estreitados. A formação, vamos dizer assim, doutrinária, confessional, essa é a tarefa da igreja ou da religião. O ensino da Bíblia, o ensino que é o ensino cristão, o ensino dos mandamentos, o ensino dos valores éticos de cada religião, essa é especificamente da religião. A escola vai conhecer o que se ensina, a escola pode aprofundar conhecimentos, a escola vai ver que há conhecimentos semelhantes nas diferentes formas de expressão religiosa. E a escola vai atuar nesse sentido, procurando desenvolver a inteligência espiritual, como hoje também se fala, do educando, porque ele precisa também saber expressar-se na sua fé e compreender que o outro tem que ter o mesmo respeito que ele quer que tenha. E nós conhecemos aí o nosso mundo extremamente individualista, violento. O ensino religioso aponta para a humanidade. Somos humanos, dependentes da graça de Deus, e também nesse sentido nós precisamos, a igreja tem um papel fundamental para justamente fazer um cristão, no caso estou falando agora como alguém ligado à igreja. A igreja precisa fazer também essa formação de convicção do seu cidadão, porque eu só consigo compreender o outro e dialogar com ele se eu tenho a minha convicção clara. E não faz mal que eu seja convicto da minha fé, desde que eu não queira sobrepor o meu conhecimento sobre o outro. Por isso, esse conjunto, família, igreja, escola, mesmo que a escola é laica, a igreja não atua na escola nesse sentido, como confessional, mas a colaboração é muito importante. Um assunto muito importante. Pastor Oscar, nós queríamos agradecer pela sua presença aqui conosco e nos trazer informações, experiências e nos ajudar a entender um pouco melhor essa relação e o que nós podemos esperar do ensino religioso também nas escolas públicas aqui do nosso estado. E mais uma vez fica essa dica também de que as famílias precisam de fato assumir esse papel fundamental de transmitir a sua fé, de viver a sua fé e de formar pessoas então nessa área da espiritualidade dentro da família. Muito obrigado por estar conosco, bom trabalho nessa área da educação também aqui na nossa região e na sua paróquia também aqui em Conventos, aqui em nossa cidade de Lajeado. Obrigado. Obrigado, agradecemos a oportunidade.